Desses 3 pensadores, 2 eu cito diretamente e um está sendo citado indiretamente pelo Silvio Galo, que é o Deleuze. Então, Silvio Galo vai citar o Deleuze, e eu diretamente também, além do Silvio Galo, vou citar o David Alsobel, que é psicólogo. Bem, não sou especialista, tá? Eu vou falar aqui, mas é algo que me chamou a atenção, a questão dos signos e dos significados que podem ser produzidos em sala de aula. Eu acho que é isso que é importante. Uma coisa que está pensando é nisso, você atrair os alunos, mas eu penso que é possível você atraí-los com a produção de significados, eles mostrarem o que é significante para eles. Pois bem, mas antes de eu entrar estritamente na questão dos signos e dos significados, o porquê que eu escolhi, pelo fato de que nós estamos hoje tendo um grande problema pedagógico do ensino e aprendizagem, que é aquele processo sistemático, pragmático. O Silvio Galo, no artigo que eu li dele, ressalta isso, que nós estamos formando, como disse o colega ali, estamos formando alunos. E eu acho que não é esse o compromisso da filosofia. Nós temos que orientá-los e fazer com que eles se transformem no dia a dia. Como disse o Desidério ontem, se não estou enganado, é como um barco que você vai tirando os pedaços do casco, você vai reformando, você vai, na verdade, transformando aquilo. Você vai... é um barco, não deixa de ser um barco, mas ele foi saindo algumas coisas, foram sendo substituídas por outras. E o ser humano é assim. O ser humano ele vai se transformando. Por isso que eu acho interessante a questão do significado. Então, começando com David Alsobel, eu quero ler um trecho de um livro dele, que é o seguinte, o trecho fala: a reconciliação integradora tem a tarefa facilitada no ensino positivo. Se o professor ou os materiais de instrução anteciparem e contra-atacarem explicitamente as semelhanças e diferenças confusas entre novas ideias e ideias relevantes existentes e já estabelecidas nas estruturas cognitivas dos aprendizes. Nesse ponto aqui, existe esse grau de reconciliação. Esse grau é relativo, pessoal, porque nós estamos no ensino médio. Um dia eu estava dando uma aula, eu falei de aristocracia. Disse para os alunos assim, eu fiz uma explicação etimológica da palavra, dividi a palavra no meio, fatiei ela, falei assim, olha, aristocracia, vem de aristói, que significa os melhores, cracia, poder. Peguei a palavra democracia e eu estava esperando que eles notassem alguma coisa, mas a gente espera, mas aí está o negócio. Coloquei na democracia, dividi a palavra no meio. Falei, gente, então vocês viram, cracia é poder. Demo, aí um aluno disse assim, professor, demônio. Bem, não é o tipo de coisa que a gente espera. Mas é isso que o Alsobel fala. Nesses momentos nós percebemos que existe uma reconciliação integradora na sua estrutura cognitiva. Nós não podemos negar isso. Não é, como eu disse, não é um conteúdo aproveitável, mas é uma coisa que mostra o que os alunos, naquele momento, eles vão trazer. Que existe realmente esse conhecimento associado àquilo que ele tinha na realidade de vida dele, com o que foi trazido em aula para ele. Então é nesse ponto que eu acho interessante estarmos, quem puder, estar lendo o pensamento do Alsobel, eu acho que vai ser de muita utilidade em sala de aula. Tá bom? Então, eu quero até citar uma aula que eu dei, que eu estava falando sobre política. Eu comecei falando de Aristóteles, aquela teoria da dar desigualmente aos desiguais. O Aristóteles dizia que num caso da polis sofrer com enchentes ou secas extremas, os governantes deveriam dar aos pobres e vender aos ricos alimentos, no
atenção. E aí foram, primeiramente então, mas eu não fui de cara, eu não lancei esse pensamento já de cara para os alunos. O que eu fiz? Eu primeiramente, né, dividi a sala em grupos, tá? Dividi a sala em grupos e começamos a debater problemas como o Bolsa Família, cota racial, ProUni, né? Então foram jogadas esses assuntos para eles estarem debatendo em grupo. Tá? Na segunda aula, os grupos fizeram uma apresentação expositiva com o objetivo de trair dos alunos respostas originais, tá? Mas ressaltando a questão da complexidade, que é muito relativo para a idade deles, mas desde que fossem justificáveis. Tá? Isso que é importante, eles justificar, eles mostrarem o porquê que eles pensam assim, com as suas realidades vividas. Né? Então, alguns diziam que eram, né, a favor, né, do Bolsa Família, outros não conheciam o Bolsa Família, nem sabem o que é. Né? ProUni, alguns acham muito importante, outros já totalmente dizem que não tem, para eles nunca será útil. Né? Vocês percebem? Eles já vão fazendo já uma associação. Né? Isso que é interessante também em aula, né? Essa associação livre, né, que nós vamos vendo. E para finalizar, né, as aulas subsequentes, eu fui introduzindo o pensamento, aí sim comecei a introduzir o pensamento do Aristóteles para poder fazer, né, essa ligação. Né, você vai lá, você pega, começa com um tema, isso, você acaba problematizando. Né? Tem momentos que você problematiza e tem momentos que você deixa o aluno problematizar. Então você vai lá, você busca na história, né, faz essa ligação, essa reconciliação integradora. E a partir disso, eles vão estar livres para, né, elaborarem conceitos. Não são muitos conceitos, mas eu acho que é essa o principal foco, né, da filosofia, do ensino de filosofia. Tá? Deixa eu ver aqui. Agora falando um pouquinho do Galo, o Galo citou um livro, tá, da Clarice Lispector, que chama-se Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, que no livro, né, conta a história, né, do professor Ulisses, professor de filosofia, com Lógico. Né? E no final, né, do livro, a Lória diz o seguinte para ele: aprendo contigo, mas você pensa que eu aprendi com tuas lições. Pois não foi. Aprendi o que você nem sonhava em me ensinar. Aí o Galo vem com o seguinte pensamento, que às vezes nós entramos em sala de aula pensando que vamos ensinar algo. É óbvio que a filosofia tem também, é um dos propósitos da filosofia. Né? Mas também temos que estar cientes que muitas coisas que os alunos vão trazer para nós, né, não podemos fazer assim, se opor totalmente, porque faz parte da realidade dele, da realidade vivida por ele, do que ele já tem cognitivamente estruturado, né, no seu pensamento. Tá? Então esse trecho do livro eu achei muito interessante, é bonito, né, e mostra o quanto nós podemos valorizar, né, subjetivamente o aluno. Bem, outro ponto que o Galo trouxe também no artigo que eu consultei é do Deleuze, do livro Prost e os Signos, e tem o seguinte trecho aqui: aprender diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são objeto de um aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Tudo que nos ensina alguma coisa emite signos. Todo ato de aprender é uma interpretação de signos hieróglifos. Né? Então, tudo, né, a realidade, os signos, eles estão no real, né, em tudo que nós vemos. E os alunos, né, eles interpretam esses signos de formas, né, individuais, subjetivas. Por isso que nós vemos muitas vezes, né, alunos até
discutindo, né, um assunto específico, mas né, cada um da sua maneira, como interpreta aquele signo. Né? Para melhor exemplificar, eu vi uma reportagem no Estadão Educação de uma professora de matemática. Professora no primeiro bimestre, não sei, acho que era ensino fundamental, só não lembro a série. No primeiro bimestre ela teve dificuldade com os alunos em ensinar matemática. Ela passava, reforçava, refazia, repetia várias vezes o exercício, praticava seu exercício. Não podia se questionar a qualidade da professora. Né? O que ela fez então? A solução que ela encontrou foi a seguinte, né? Usamos receita de cozinha, né, para que as crianças pudessem usar uma variedade de instrumentos de medidas, como colher, copo medidor, liquidificador e balança. Então, esses signos fizeram com que os alunos tivessem, né, entendessem a matemática de forma mais significativa. Com isso, né, ela relatou melhoras, né, nas suas avaliações, refletiu na parte teórica, né, e eles não esqueceram, há uma memorização melhor do conteúdo. Né? É mais ou menos isso que eu estou tentando passar para vocês. Né? É interessante outro trecho aqui que o Galo cita do Deleuze, que ele diz assim, né, nunca se aprende fazendo com alguém, como alguém, mas fazendo com alguém do seu lado, né? Não com alguém que vai querer que você faça como ele, né? Não ser uma cópia. Às vezes o professor olha para o aluno como se estivesse olhando para um espelho. Né? Ontem achei interessante a fala da professora Paula, né, a respeito da complexidade. Nós temos que elaborar questões complexas, né, porque o legal é ser complexo. Tá? Mas cuidado, é complexo. No ensino médio é diferente de complexo para nós na faculdade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós vamos olhar para o aluno, achar que ele está preparado para aquela complexidade e aí nós acabamos, né, não extraindo o que queríamos. Né? Deixa eu ver aqui. Então, o que eu estou falando aqui dá a entender que o professor, né, não pode ensinar. Não é isso, né? É que a filosofia hoje, eu acho que ela precisa, né, recuperar a sua essência da dialética, extrair a originalidade. Na verdade, eu acho que nós precisamos deixar a filosofia mais assim, não senso comum, né, mas deixar ela mais popular, mais relacionada com o ambiente do aluno, né, com o ambiente jovem. Tá? Vou dar outro exemplo para ficar mais claro também. Em uma aula que eu fiz, foi a política ainda, tá, gente? Política ainda, que a política platônica, né, a política, o pensamento platônico, nós sabemos que ele dividia a polis em 3 camadas, né? Racional, irracível e concupiscente. Mas não fui também, né, já de cara com isso. Eu comecei primeiro, né, eu levei os alunos ao auditório e apresentei a eles uma série de programas políticos, né, propaganda política. E nessa série de propagandas políticas eu achei interessante porque eram propagandas desse ano, 2014. Né? E eles ficaram assim, chamaram muita atenção deles, né, principalmente as propagandas do Tiririca. Né, eles gostaram muito, os trabalhos que eu pedi para eles fazerem sobre deputados estaduais, né, problematizar a questão da função deles, a maioria queria fazer o Tiririca. Então, assim, eles fazem, né, eles se identificam com aquilo, né, do engraçado, do irresponsável. Bem, mas pelo menos você sensibilizou eles. Né? Esse que era o objetivo. Para daí sim eu poder trazer a questão do pensamento platônico. Acho que aí seria mais conveniente você pegar depois que ver esses vídeos, lancei algumas questões para eles, né, de o que eles pensam da forma de escolha de poder, e aí sim, né, depois dessa
essa relação do pensamento platônico com a questão política hoje do Brasil é até bom. Eles perceberam que não daria muito certo hoje, né, mas pelo menos se reafirmou, né, o que eles... É uma forma de reafirmar o pensamento deles. Isso é muito interessante. Só para finalizar, então, né, o que a professora Rita falou. Professora Rita, né? Gostei muito da sua fala. E só ressaltar que não vai dar tempo, né? Vou só falar aqui de um outro livro que eu aconselho vocês estarem... Tem digital também, tá? Que é Explorando o Ensino. O Explorando o Ensino são 14 volumes, tá? Só que cada volume é uma disciplina. O volume 14 é filosofia. Tá? E na página, são vários pensadores. Na página 157 é um capítulo reservado ao Silvio Galo. Aí ele fala dos 3 eixos, né? Ele fala do eixo da história da filosofia, do eixo temático e do eixo problematizador. Ele diz que é importante nós trabalharmos a história da filosofia porque tem que se partir de alguma coisa, né? O temático para contextualizar e o problematizador, né, para eles poderem estarem criando seus conceitos, né? Seus conceitos, podemos dizer, jovens, né? Para a sua melhor formação. E por fim, eu quero citar um trecho do livro do Deleuze, né, que eu achei muito bacana, né? A aprendizagem está mais representada pelo rato no labirinto, que aprende com sua errância, sem nunca achar uma saída, do que o filósofo que saiu do fundo da caverna e coloca ênfase no saber, não no processo de aprender. Muitas vezes, semana que vem, nós vamos estar entrando em sala de aula, né? Aquelas salas, né, vão ser nossas cavernas. Vamos ver alunos acorrentados por celulares, né? E as sombras serão as redes sociais, que tanto eles... Nós precisamos, né, na minha concepção, procurar formas, né, de atraí-los para a filosofia, né, formas assim, né, sinceramente voltadas para algo que priorize, né, o foco seja realmente eles poderem expor o que é, né, significante para eles, né, o que tem significado para eles. É isso.